Há momentos em que sequer sabemos o que pedir, né? E a única coisa que conseguimos fazer é clamar pela misericórdia de Deus. E Deus escuta tais orações. Deus escuta tais orações. Na noite de hoje nós vamos concluir o estudo bíblico que estamos fazendo já há alguns dias. Este é o quinto estudo, tomando como base o texto de Apocalipse, capítulo de número 13. E finalmente hoje nós vamos conversar sobre o número da besta. O número da besta. Deixe-me dizer-lhes que eu não vou usar hoje o PowerPoint, não vou usar, porque aconteceu algo curioso. Domingo próximo passado, quando estava entrando no carro, sabe o que fiz? Coloquei o iPad sobre o carro. E o que aconteceu? Ele não resistiu à viagem de lá da Barra de São Miguel até aqui. Eu acho que ele foi arrebatado em algum ponto, em algum lugar. E por isso eu não vou usar. Mas você que está em casa, eu quero que você também receba uma cópia do estudo em função disso. Você pode mandar um oi, pode mandar um boa noite. Eu não sei se podem me ajudar lá em cima. O número é 999-330575. Vou repetir. Conseguiram anotar lá em cima também? 999-330575. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e você vai receber a cópia do estudo agora em PDF, porque aqui é assim, irmãos, é online, não é, irmãos? É online. Então, já sabem, conseguiram anotar lá em cima o número? Não preciso mais repetir, muito bem. Eficiência é assim, como disse alguém, quem sabe faz ao vivo, não é, gente? É ao vivo. Pois bem, deixe-me fazer um breve resumo, como fizemos nas noites anteriores, nos cultos anteriores. E destaco aqui 3 pontos, 3 verdades que compartilhamos naquela ocasião. Primeiro, é o reconhecimento que os ouvidos do povo de Deus precisam estar atentos àquela que é a palavra do Senhor. Ouvi vós, lembram-se disso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segunda observação que faço a título de resumo, é aquela ideia da fé e da perseverança dos santos. E eu disse naquela ocasião que eu não sabia se precisávamos ter uma fé perseverante ou uma perseverança na fé, alguma coisa assim. Mas o fato é que esses 2 elementos funcionam como se fossem os 2 lados de uma mesma moeda. A minha espiritualidade, a sua espiritualidade, a minha relação com Deus, a sua relação com Deus, a relação da igreja com Deus nos últimos dias precisará ser marcada por muita fé e muita perseverança. Aliás, próprio Jesus fez uma indagação. Quando o Filho do Homem vier, voltar, achará porventura fé na terra? As pessoas estão ficando cada vez mais descrentes. Aliás, você poderia até rebater dizendo, não, pastor, o que nós estamos percebendo é o crescimento da fé. Eu não estou falando do crescimento das comunidades religiosas. Eu estou falando do crescimento da fé. É bem verdade que ninguém imaginava que chegaríamos ao século 21 ainda com traços de misticismos medievais. E eu estou sendo até bondoso ao colocar a Idade Média como referência. Mas ainda encontramos pessoas prestando reverência ou acreditando que pedras, cristais, ou que sal grosso, ou que um elefante de costas para a rua, coisas assim, possam ter poder para abençoar a vida de quem quer que seja. O que me parece inadequado para os anos, para o século em que vivemos. E a terceira observação, eu disse naquela ocasião, que para mim o Ledek ele colocou de uma forma sintética, ele conseguiu resumir toda a nossa conversa na quarta-feira passada, quando ele diz, a primeira besta incorpora o poder civil, inspirado por Satanás. A segunda representa o poder religioso, empregado para dar apoio ao poder civil. O que é que nós dissemos? Vou apenas repetir, que nos últimos dias nós teremos uma aliança.
De um lado o poder político, do outro lado o poder religioso, mãos dadas e criando uma espécie de unidade entre as nações, de liderança entre as nações, sendo que a religiosidade, de alguma forma, vai dar sustentação a tal discurso político. Disse essas coisas e as repito. Mas os últimos versos agora de Apocalipse capítulo 13, os versos de 15 a 18. Assim diz: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Observaram que a marca da besta ela é obrigatória? Veja o versículo 16. Também obrigou a todos. E uma coisa curiosa nesse texto, e você deve ter observado, é que pequenos e grandes, ricos e pobres, todos serão obrigados a carregar a marca da besta, livres ou escravos. Quem tem dinheiro não poderá corromper, não poderá fugir a isso. E quem não tem também não será esquecido. Livres e escravos, todos estarão debaixo de uma mesma autoridade, de um mesmo poder. E o curioso é que esta marca, ela traz consigo um sinal de fidelidade. E aqui eu coloquei um comentário que diz o seguinte, que esta palavra marca, que aqui aparece, ela era usada como uma espécie de sinal de propriedade. Eu sei que há muitos fazendeiros aqui, não é? Então você já viu que o gado daquele indivíduo, aquelas cabeças de gado que você possui, elas trazem a sua marca. Para onde quer, em qualquer lugar que elas estiverem, elas carregarão consigo a marca do seu dono, a marca do seu proprietário. É possível que esta palavra grega, que aqui foi traduzida como marca, tenha este sentido. Como se fosse um sinal de pertença. Eu pertenço a. Um sinal, portanto, de fidelidade. E aqui o comentário ainda continua dizendo coisa interessante, quando diz que também era um termo técnico para o selo imperial em documentos comerciais. Era como se fosse a assinatura. É como se fosse uma declaração de propriedade, no caso do animal, mas aqui uma certeza de que saiu das mãos de, que foi escrito por. É como se fosse um registro de firma. Todos vão ter a certeza que aquele homem, aquela mulher, rico ou pobre, servo ou livre, traz consigo a marca da besta. E o curioso é que ele ainda acrescenta aqui que a cunhagem das moedas romanas também eram feitas assim. E há uma informação adicional de que os escravos eram marcados na testa. Mas já no caso dos escravos, aquilo era um sinal de servidão e não uma questão de lealdade. Não era um pacto, um compromisso, um acordo, uma aliança. Era um sinal de propriedade no sentido de uma relação entre senhor e escravo. Só que o texto ainda vai nos mostrar, e eu acho isso muito interessante, irmãos, é estabelecer um paralelo entre a chamada marca da besta e a marca do cordeiro. Porque se você se recorda, veja aqui, eu coloquei o verso 1 do capítulo 14, que diz assim: então olhei, e diante de mim estava o cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Isso é tão lindo, não é, irmãos?
O texto sagrado está dizendo que existem dois tipos de marcas. Uma é a marca da besta, sinal de lealdade, sinal de submissão. E outro, marcado na testa, o sinal do Cordeiro de Deus. A grande questão, irmãos, é que nenhum de nós consegue esconder as marcas daquilo que carrega na sua alma. É visível, irmãos. Vai estar como que estampado na testa, sabe? Aquilo que eu carrego dentro da minha alma. E os tempos estão ficando tão difíceis que há quem queira esconder as marcas do Cordeiro. Mas se é de fato um servo de Deus, uma serva de Deus, não tem como fazê-lo, irmãos. Porque onde quer que você chegar, a primeira coisa que vão ver é a marca que você traz na sua testa, a marca do Cordeiro. Agora você precisa decidir que marcas você quer carregar na sua vida. É impressionante porque o texto parece mostrar que a divisão é clara. De um lado, aqueles que estão marcados pela besta. Do outro lado, aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a marca aqui, eu já vi alguém querendo definir isso, dizendo que meu nome está na coxa do Cristo, e com isso querendo falar de tatuagem. Olha, aqui não é uma questão de tatuagem, não é que esteja tatuado, não. Eu vou adiantar esse processo, eu vou procurar um tatuador conhecido, e vou mandar ele colocar aqui na minha testa Jesus, porque eu já quero antecipar a eternidade. Não é isso que o texto está dizendo. Aliás, essas marcas, elas podem ser, inclusive, marcas à semelhança daquela que o apóstolo Paulo menciona no texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. O que é que Paulo diz ali? Ele diz, sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Você sabe que marcas provavelmente eram essas? O apóstolo Paulo, ele foi açoitado algumas vezes, gente. E sabem, quem um dia já foi açoitado, sabe muito bem as marcas, as cicatrizes que isso deixa na vida daquela pessoa, no corpo daquela pessoa, até o último dia da sua existência. Aquelas marcas dos chicotes, ao invés de serem tratadas pelo apóstolo Paulo como algo a ser esquecido, ele diz que estas marcas são as marcas do próprio Jesus. Não são as marcas do poder do Império Romano. São as marcas de Jesus na minha vida. Por isso é que eu insisto. Nós precisamos trazer em nós, na testa, no corpo, as marcas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E elas não podem ser ocultadas. Elas não podem ser mascaradas. Elas não podem ser escondidas. A segunda besta também aqui, irmãos, é bem curioso, porque ela tem o poder de dar e de tirar a vida. Em que sentido? Veja o versículo 15, quando ele diz, foi-lhe dado poder para dar fôlego. E notem que é uma imagem. A maioria dos comentaristas fazem questão de mostrar que o ocultismo no primeiro século tinha tal poder. Alguns acham que alguns sacerdotes funcionavam como ventrílocos e colocavam na boca de uma imagem a palavra que na verdade era pronunciada por ele. Eu não sei, eu vou dizer, mas os irmãos não fiquem assustados com isso. Há quem diga que hoje em dia a inteligência artificial, que para mim, eu vou falar de mim, há 50 anos atrás, algumas coisas que hoje nós conhecemos, elas eram inimagináveis. E agora existe uma plataforma que você consegue fazer tudo somente... Já viram isso, né? Somente colocando, aliás, um dia desse, ninguém vai precisar nem mais fazer sermão, irmãos. Coloca lá o título do sermão e ele começa... Prepara tudo. Trabalhos escolares, faculdade, até advogados hoje já estão sendo substituídos. Vai chegar o dia que pastor também, viu? Vai ter um pastor virtual, você escolhe o sermão que você quer que ele pregue, e então ele vai começar a fazer. Eu estive conversando com um pastor amigo, ele é lá de Minas Gerais, ele estava na Inglaterra, participando lá de um encontro, numa grande universidade inglesa, e ele disse que o tema da conversa era sobre a ética do futuro.
E ele disse-me que a grande discussão girava em torno da possibilidade de casamento. Eu estou falando sério, viu, irmãos? Com robôs, com inteligência artificial. E ele disse, olha, é o que está sendo discutido lá. Eu digo, olha, eu ainda não cheguei lá ainda. Eu ainda não cheguei nesse tipo de questionamento. Mas não se enganem, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, não se enganem, que os nossos filhos provavelmente vão assistir situações assim, coisas que nós víamos somente em filmes de ficção, irmãos. Aliás, eu não sei se você se lembra dos Jetsons, né? Em que o pessoal trabalhava em casa, era trabalho remoto, irmãos. Não era assim? Tudo se comprava, tudo saía, era uma coisa impressionante. Só que nós estamos assistindo tais coisas. Há quem, portanto, sugira que ao invés da prática mágica, hoje em dia, fazer com que uma imagem possa responder com inteligência, possa discursar, possa tirar dúvidas, seria a coisa mais fácil, inimaginável há 50 anos atrás, mas completamente possível nos dias de hoje. Só que o texto continua dizendo que, além de dar fôlego, de dar vida a uma imagem, a um ser inanimado, fazer com que ele se revista de vida, o texto diz fazer também com que fossem mortos. Quem é que vai ser morto? Segundo o texto sagrado, notem, é o versículo de número 15. Aqueles que se recusassem a adorar a imagem. Só que aqueles que interpretam o livro de Apocalipse como se reportando a fatos passados, lembram-se disso? Eles fazem questão de dizer que o que nós temos aqui no versículo 15 não é nada disso. É tão somente o culto ao imperador. Quando aquele cristão não se debruçava ou não se curvava, não se ajoelhava diante da imagem, ele era condenado à morte. Mas para aqueles que acreditam, por exemplo, na ideia de que os princípios ou de que os fatos eles poderão se repetir ao longo da história, é simples perceber que o princípio é o mesmo. Ou você se curva ao sistema, ou você é afastado. Ou você se alinha, ou você é rejeitado. Ou você se acomoda, ou você é morto. É isso que o texto está dizendo. É o mesmo princípio, irmãos. É o mesmo princípio. O texto vai nos convidar agora a pensar de algo muito interessante, irmãos. É o chamado número, não é? 666, o número apresentado por João. Estão vendo essa palavra aqui, gematria? Isso faz parte, inclusive, da cabala, da numerologia judaica. Ou seja, que cada letra do alfabeto hebraico, ele tem um valor numérico, corresponde a um número. E quando, inclusive, encontraram inscrições em cidades antigas, há uma delas que diz, alguém ama, aí aparecem 3 números, porque cada letra corresponderia a um número. Ao invés de colocar o nome da pessoa amada, ele acabou codificando e colocando estas letras em números. Você que se lembra ainda dos algarismos romanos, pois bem, as letras funcionam com valor numérico. Assim também na cabala. Aliás, o livro de Apocalipse, todo ele, por exemplo, quando você pega o número 4, você está se referindo de alguma forma à natureza. 4 são os pontos cardeais, 4 são as estações do ano. Quando você pega o número 7, você sabe que ele tem um valor simbólico. Qual é o valor simbólico? É o número da perfeição. Quando você pega o número 40, o número 40 dias, 40 noites, 40 anos, é o número que corresponde a uma geração. Necessariamente não é 38, 39, 40. É um período de tempo, com começo, meio e fim. Quando você pega o número 12 é o número do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, 120 eram aqueles que se reuniam na igreja em Jerusalém. No início da igreja, está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Então o número 12 ele sempre está associado ao povo de Deus. Só que aqui nem é 12, nem é 4, nem é o número 3, que é um número extremamente forte, mas é o número 6. O que significa isso?
É interessante, irmãos, perceber que no próprio texto diz assim, é o número de homem, versículo de número 18, pois é número de homem. E o número 6 é sim um número que representa a humanidade. Ele não é 7, ele é o máximo que um homem pode chegar, mas é abaixo de Deus. E quando você pensa na Trindade, o que você tem? 7, 7, 7. Só que quando você pensa naquela que é o centro da humanidade, do humanismo em si, você tem o 666. Portanto, não é o 7, é o 6, é o 6, é o número inferior. E para isso, notem aqui o comentário de Campbell. Ele diz o seguinte, a repetição do número 6 por 3 vezes parece indicar o que poderia ser chamado de completude da incompletude. Espera aí. Incompletude por quê? Porque não é 7. E completude por quê? Se repetem 3 vezes. Então, vou voltar. A completude da incompletude pecaminosa encontrada na besta. A besta é a eptome. Você é um nome que a gente costuma usar muito nessa palavra. Significa síntese, viu? A palavra eptome. Da imperfeição. Embora aparente ter alcançado a perfeição divina. 3, 6 parodiam a trindade divina de 3, 7. É o máximo. É o poder da maldade elevada à sua máxima potência. É o 666. E aí a gente começa a pensar, mas sim, quem é o 666? Gente, eu coloquei aqui em letras algumas explicações que me fazem até sorrir. Por exemplo, alguém chegou a sugerir que 666 tem a ver com o código da internet, www. Só que ao invés do W, eles transformam o W em V1, 6. E aí a gente teria 666. O sinal da besta, para alguns, era o computador na testa, porque fica de frente para mim, o monitor, e na mão, o mouse. Essa aqui, irmãos, Raul Seixas, a canção do Raul Seixas, viva, 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 sociedade alternativa. Onde é que está a besta aqui em Raul Seixas, irmão? Vi. 6, 6, 6. Algarismo romano, gente. Viva, viva, viva. 6, 6, 6. Aliás, o Raul Seixas já pagou também, lembra daquela coisa? Eu sou, né? Eu não sei o quê, há 1000 anos atrás, eu não sei quanto. Aí, pronto. Agora, esse daqui, irmãos do céu, Xuxa, com a música dela, dizendo, marquei um X, X, X. Eu nem sei que música é essa, viu? No seu coração. E também não quero saber não, viu? Mas vejam só. X, X, onde é que está o 666? Aí começa, sabe aquela... X, I, S, correto? Eu vou escrever o nome X, I, S. Por favor, leiam ao contrário. X, 6. E 6 quer dizer o quê? 6 em inglês. Então, Xuxa seria a besta para alguns. Porque quando ela diz XXX, ela está dizendo 666. E aí nós teríamos o 666. É uma viagem, né, irmãos? É uma viagem. E houve quem eu fiquei muito preocupado com isso, sabe? Com a data que escolheram. Há alguns místicos, hoje tem gente que diz que o anticristo já está vivo. Não sei se você já teve acesso a esse tipo de declaração, mas eles estão aí. E para eles, o anticristo nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962, o meu ano, irmãos. E eu fiquei preocupado, porque sabe o que é que eles fazem com 1962? Eles somam. 1 mais 9, quanto é? Com 6. Com 2. 18 é o resultado da multiplicação de que número 3 vezes?
666, eu estou frito, irmãos, 1962. Tem mais alguém que nasceu em 1962? Levanta a mão aí. Pronto, olha o risco que nós estamos correndo de sermos confundidos com a besta do Apocalipse. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque isso foi sério para muita gente. Isso funcionou. E essa coisa, mas pastor, até aquele negócio da Xuxa é verdade. Eu não sei se você se recorda, mas houve uma geração apavorada com os discos da Xuxa quando eles eram rodados de trás para frente. Então havia invocação diabólica. Lembram-se do personagem Fofão, aquele boneco? Gente, eu conheci a irmã do artista que dava vida ao Fofão, que era o mesmo daquele outro personagem, Patropi, que era estudante de comunicação. Lembram-se que ele usava aquelas máscaras? Ele era cunhado de um pastor muito amigo, Paulo Sipieski. Não sei quem lembra-se do Paulo Sipieski. Ele era, não sabia disso, que o Fofão era cunhado dele? E eu me recordo que na ocasião daquela confusão toda, esse homem que interpretava o personagem infantil, ele entrou em depressão, perdeu muitos contratos. Foi um problema enorme para ele, porque o que se dizia é que ele tinha um punhal, lembram-se disso? Que na verdade, eu não sei se você chegou a abrir um Fofão para ver, havia assim um pêndulo, feito um cone de plástico, porque a cabeça daquele boneco era muito grande. Para equilibrar aquele negócio, então eles colocavam um pêndulo para baixo, em forma assim, de uma espécie de pirâmide, mas bem fina, e o resultado é que isso trouxe um pavor, todo mundo com medo do Fofão, porque o bicho era feio. Sozinho, ele não era, aquelas bochechas dele eram terríveis, mas o resultado foi isso. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquilo que seria, lembram-se daquela expressão que eu usei, gematria, um número correspondente a um nome. Uma das tentativas de identificar aquele que seria a besta ou a figura da besta, girou muito em torno da figura do Papa. Então o que disseram é que havia na coroa usada pelo Papa essa inscrição em latim, Vicarius Filii Dei. E cada uma dessas letras, no algarismo romano, está bem? Vamos lembrar disso? V e U são as mesmas letras, tá? Então vejam, 5, 50 e o 5. Tá? Viram a transformação? Então, você em casa também não recebeu? Pode mandar 999-330575. 82 é o DDD, viu? 82. Está no perfil também do Instagram, você pode pegar lá e pega lá a sua cópia. Então, o que é que a gente vê aqui? Vamos tentar somar? Vamos fazer o seguinte. Esqueçam os números maiores. 5, mais 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16. Os números menores. Pegue esse 16 e some com 50. Então, a gente tem 66, correto? 66, some com 100. 166. Com 500... 666. Bom, o grande problema é que ficou difícil provar que existe essa inscrição na coroa papal. E o grande problema também foi que isso foi feito pelos nossos irmãos adventistas, e com aquela que era líder do movimento da igreja adventista, fizeram esse mesmo jogo de letras e encontraram também o 666. Hitler. Com Hitler é curioso, porque nem é em latim, nem é em grego, nem é em hebraico, e aí aparece o nome Hitler. E esses números, o que é que eles fazem? Na letra A, o início de tudo começa com 100. E aí você começa a colocar, A seria 100, então B seria 101, C seria 102 e assim sucessivamente. Aí você tem aqui o nome Hitler. E aqui já está feito, ficou fácil para todo mundo. Quem quiser somar, soma aí. 107 mais 108 mais 119 mais 111 mais 104 mais 117. Eu espero que eu tenha anotado os números certos. O resultado, Hitler também é a besta do Apocalipse.
A grande questão, irmãos, é que, dependendo do exercício hermenêutico, da habilidade, porque como justificar o uso do nosso alfabeto para identificar a besta? Como justificar o uso do latim para identificar a besta ou associá-la a uma pessoa, a um personagem histórico? É muito difícil, até com Nero. Porque o que fazem, na maioria das vezes, é pensar no nome de Nero César. E aqui fazem um artifício, pegam o nome dele em grego, jogam para o hebraico e pegam os valores em hebraicos para dar 666. Porque se pegarem no número em grego, vai dar 616. E, aliás, existem manuscritos que, ao invés do número 666, trariam 616. Provavelmente, quando João escreveu, é possível que ele tenha pensado na figura de Nero. Mas alguém poderia me perguntar, então, se não existe, se você pegar bons comentaristas do livro de Apocalipse, todos eles vão deixar essa questão em aberto. É praticamente impossível você identificar um personagem histórico que corresponda e que atenda todas essas questões, ou ainda está por vir. A grande pergunta é, então, a que isso se refere? O que nós precisamos entender é que esse poder, ele existe. E ele pode estar presente como uma figura satânica, presente ao longo da história. Eu não posso entender que Hitler tenha sido um bom homem, que Nero não tenha sido usado pelo poder satânico para perseguir a igreja. Eu não posso imaginar que por trás de pessoas assim não haja um poder do mal, agindo, destruindo, contrário a tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, contrários à figura do próprio Deus. Portanto, sempre que algo assim se manifestar, eu tenho ali o poder do mal se manifestando. Eu tenho ali aquilo que é contrário ao Cristo, aquilo que é o anticristo se manifestando. E aqui deixe-me lhe dizer, na numerologia bíblica, 6 é, portanto, o número do homem, inferior, menor que a perfeição. 666 é o centro da natureza humanista. A trindade demoníaca, que eu, inclusive, na quarta-feira mencionei. O dragão, a besta, a primeira besta e a segunda besta, ou o falso profeta. Então, nós teríamos nesses três personagens a figura daquilo, eu vou usar aquela expressão, a epítome da imperfeição. A síntese da imperfeição. Eu vou dizer-lhes agora ao final, e eu vou precisar inclusive usar meu celular para isso. Eu coloquei aqui um texto, que eu não sei se você sabe quem disse essas palavras e quando proferiu essas palavras. Vou ler o texto. Na realidade, as religiões não são problema, mas parte da solução para uma convivência mais harmoniosa. Com efeito, a busca da transcendência e o valor sagrado da fraternidade podem inspirar e iluminar as opções a tomar no contexto das crises geopolíticas, sociais, econômicas e ecológicas. Eu fiz questão aqui de abrir na página da CNBB. Essas palavras foram proferidas pelo Papa Francisco na abertura do 7º Congresso de Líderes Mundiais e Religiões Tradicionais. Isto aconteceu lá no Cazaquistão, em setembro de 2022. Um movimento que pretende unificar, aliás, estão criando 3 sedes baseadas nesta fraternidade. De um lado, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, capitaneado pelo catolicismo. A ideia de que haja, assim, uma convergência. E eu vou dizer, irmãos, eu me preocupo muito quando eu percebo que no meio mesmo do povo de Deus, aquela que é a unicidade de Jesus, tem sido questionada. O que é que eu estou dizendo como unicidade, irmãos? De que Ele é o quê? Você realmente acredita que Ele é o único? Que Ele é o caminho? Que Ele é a verdade? Que não existe outro mediador a não ser Jesus? Que não há nenhum outro nome dado pelo qual possamos ser salvos? Quando eu digo e lhe pergunto isso, é porque eu tenho percebido que muitos, mas muitos de nós, hoje, não admite mais a unicidade de Jesus, mas apresenta Jesus como um entre outros caminhos para a salvação.
Especialmente quando se discute a questão da religiosidade universal. Então a gente começa a questionar, não, mas não me parece justo, mas não me parece isso, não me parece aquilo. Então o que acontece? Ao invés de um monoteísmo, eu acho que nós estamos ressuscitando aquilo que foi o enoteísmo. O que é enoteísmo? Eu acredito que existe somente um Deus, mas existem outros. Eu escolhi este. Eu escolhi este. Então o que acontece? Quando nós destruímos a unicidade de Jesus, nós construímos outras vias. Então nós consideramos que assim como Jesus é para o cristianismo o caminho, Buda para os budistas, Confúcio para os confucionistas, Maomé para os islâmicos, e aí começamos. E com isso nós destruímos o conceito da unicidade de Jesus. Eu sei que é uma questão muito... Porque quando eu começo a dizer isso, o meu discurso é antipático. É preconceituoso. Eu vou mostrar-lhes uma coisa. Eu disse que eu ia ficar hoje com esse negocinho aqui aberto, porque eu abri aqui, eu estou lendo aqui a página do Instagram do governo do estado da Bahia. Podem procurar. Está lá publicado. Aí tem uma publicação que diz assim: você acha que não, mas é intolerância religiosa sim. Aí eu passo. Aí tem uma frase que diz assim: você precisa encontrar Jesus. Você já disse isso a alguém? Você precisa ter um encontro com Jesus. Você já evangelizou alguém, já compartilhou da sua fé e disse isso a ele? Você precisa conhecer Jesus. Deixa eu lhe dizer. Você precisa encontrar Jesus. Aí vem uma explicação. Não é só Jesus. O princípio básico de todas as religiões é o amor. O que basta é encontrar aquela que te faz bem e que eleve a espiritualidade e afeto entre as pessoas. Se você quiser, depois você vai ver. Aí tem outras, e no final, vale reforçar, inclusive, a intolerância religiosa é crime, previsto na lei tal, com pena para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. Em outras palavras, eu não posso mais dizer: você precisa de Jesus, porque isto é intolerância religiosa. Está aqui. Se quiser, eu passo para você a postagem. Além de outras. Portanto, meus irmãos e irmãs, quando isso há de tomar corpo e se tornar uma proposta real, eu não posso lhe afirmar, porque quanto ao tempo, as estações, eu não tenho controle sobre isso. Mas o fato é que isso já vem sendo costurado há muito tempo. E progressivamente vem minando as bases de nossa fé. Vem minando as bases de nossa concepção. E qualquer discurso contrário a isso, eu vou lhe dizer: que discurso pedante, orgulhoso, preconceituoso. Você não é dono da verdade, afinal de contas, hoje o problema da verdade é que existe a minha verdade e a sua verdade. Verdades absolutas neste mundo não existem mais, irmãos. São todas elas relativas, depende. Por isso, a besta, está escrito, ela vai se levantar e junto a ela o falso profeta. Poder político, poder religioso de mãos dadas. O poder religioso patrocinando, pregando aquilo que é uma esperança de natureza política para os nossos dias e para a sociedade de um modo geral. Digo isso e termino aqui a palavra da noite de hoje. Eu acho que hoje eu cutuquei muita coisa, não foi, gente? Vai ter gente pensando, conversando. Fiquem à vontade, conversem. Se quiserem marcar hora com o pastor, marquem hora com o pastor.